Boa tarde. Pode anoitecer, eu tenho que acender a luz. Quem não me conhece, eu sou a Paola Jordan, professora, artista, enfim. E eu estou gravando esse vídeo para compartilhar a experiência desta leitura aqui, Em Busca do Tempo Perdido, uma obra axial muito importante para quem está estudando Deleuze, está estudando a esquizoanálise. Então, vou fazer alguns comentários. Eu tinha lido O Caminho de Swan há muito tempo atrás, na esteira do conceito de aprendizagem que está aqui nesse livro, que vem das aulas do Gilles Deleuze em 1966, quando ele dá um curso e ele escreve esse livro sobre a obra do Proust. Então, para pensar o signo no que hoje no Brasil se chama filosofia da diferença, para pensar o signo numa perspectiva pós-crítica, pós-estruturalista, é muito importante entender como Deleuze constrói isso a partir desta experiência literária, que para mesmo para quem não estude Deleuze é importante para que se entenda o que é o século XX. O que se construiu colonialmente como burguesia francesa se achando o centro do mundo, né? Esse eurocentrismo que pautou as guerras no século XX, né? Então são muitas questões. Primeira que eu vou abordar é o volume. Essas são 3 volumes, é uma tradução, eu li nessa tradução da E de Ouro, muito cuidadosa, do Fernando Pi. E agora eu tive oportunidade, eu sempre disse, eu nunca tenho tempo de ler, mas eu tive umas férias com recuperação cirúrgica e aí parei tudo na vida para ler essas 2.300 e sei lá, já esqueci o número de páginas, eu coloquei no Instagram, né, o número das páginas que eu tinha feito o cálculo ali quando eu terminei a leitura, daí começou esse semestre, um monte de aula, um monte de coisa e não consegui. Então, estou gravando hoje, consegui esse tempinho para falar disto. Então, primeiro é a grandeza. Eu só tinha lido uma coisa assim, que era O Tempo e o Vento, quando eu tinha 15 anos de idade, e o Vento Levou, da Margaret Mitchell, e mesmo assim O Tempo e o Vento, que eu me apaixonei lá na minha adolescência, depois agora eu andei relendo o segundo volume do Continente, por uma questão de pesquisa com a Tei Uniaguá, enfim. O Tempo e o Vento é a história, é o Proust, né? Érico Veríssimo escreveu, né, o Tempo e o Vento no Rio Grande do Sul, o Proust escreve isso aqui na França, início do século XX, mas o Érico Veríssimo escreveu muito mais que o Proust. Proust só escreveu, fez alguns ensaios, mas ele não escreveu muita coisa além desta obra, que pode se dizer com traços biográficos, mas pode-se chegar no que o Barthes vai chamar de biografema. Né? Então, os nossos estudos de biografema, a gente pode entender que é aqui, né, uma fabulação em cima de traços biográficos. Então, eu não reli No Caminho de Swan, mas reli todo A Sombra das Raparigas, como as traduções em português de Portugal usam, mas o Fernando Pio opta, né, por algo que para o Brasil tem mais sentido, que é As Moças. Então, reli A Sombra das Moças em Flores, eu não me lembrava nada e foi muito interessante que depois de 13 anos eu achei uma flor dentro do livro, uma flor seca. Mas, então, essa grandeza, e o livro não é uma leitura tão convidativa, por exemplo, como O Tempo e o Vento, que para mim é né, aquele romance em 7 volumes, tal qual esse, mas tem vários, né, sete livros. Bom, o primeiro tem que ter uma certa disciplina ascética, porque não é só romance, não é só história. Tem muita digressão filosófica e muita crítica de arte entremeada com o romance, né, com as paixões do protagonista, esse que também se chama Marcel, mas necessariamente não é Marcel.
né? E tem traços muito interessantes de esquecimento, né? Os grandes conceitos, esquecimento, lembrança, o próprio conceito de signo, né, é tratado. E o mais interessante é que quando a gente está lendo, né, o construto é cheio de obras. Então, são obras, referências, né, daquela época ali, a gente tem que sempre situar final do século XIX, início do século XX. Então, por exemplo, o Victor Hugo, Mulher, né, a Fedra de Racine, pela figura da Berna, que se sabe inspirada na Sarah Bernard, né, aparece muito os Dostoiévski. Eu li muita coisa de Dostoiévski, não li Os Irmãos Karamazov, já estou indo atrás, que é o outro volumão, né? E As Mil e Uma Noites é uma referência que volta e meia, especialmente quando o protagonista é criança. Então, também me despertou muita vontade, né, de ir atrás das Mil e Uma Noites. E o Balzac, uma crítica aos irmãos Goncourt. Então, tem uma série de obras literárias que marcaram aquele momento histórico, cultural, né, do final do século XIX para o século XX. É bem importante a gente pensar nesse contexto do Proust, porque é um contexto de grandes rupturas epistemológicas, de quebras de pensamento, de criação de vanguardas, né, do que até o termo vanguarda, que vem à frente de um tempo, é desse tempo. Tá? Movimentos artísticos que botam em questão o próprio estatuto da obra de arte, tudo dentro desse contexto. Também um contexto de mudanças econômicas muito radicais, né, em função dos efeitos de uma industrialização que se amalgamou no século XIX, nos 1800, e também de uma sociedade aristocrática em vias de extinção, o que é muitíssimo interessante, porque apesar da Revolução Francesa, né, do que os franceses vão dizer o ancien régime, que é a quebra de um antigo regime, né, monárquico, da criação das nações-estados republicanas, ainda existe toda uma tradição em relação especialmente às casas e às famílias aristocráticas e à heráldica dessas famílias, a exemplo dos duques e da duquesa de Guermantes, e também uma sociedade em vias de extinção em função das relações econômicas. E aí entra a importância, né, do caso Dreyfus dentro da narrativa, que era, vou falar brevemente desse caso, né, um oficial judeu dentro do exército francês, que foi injustamente acusado, né, então, quer dizer, já existia de outra maneira notícias falsas e documentos falsos, e tem toda uma discussão antissemita e quem defende os judeus já vivendo dentro de uma sociedade burguesa, né? E aí entra toda essa questão, inclusive depois o Dreyfus é inocentado e, né, como que isso muda e como isso cria também dicotomias dentro da sociedade francesa. Também a gente tem que pensar que tem mudanças tecnológicas, final do século XIX para o início do século XX, que mudam totalmente o modo de vida. Há exemplo, especialmente em Paris, que é o principal território, o principal local né, de acontecimentos dos romances, embora tenha uma cidade na Normandia, uma cidade balneária na Normandia e Veneza. São duas viagens que o protagonista faz. Mas essa cidade tem o nome fictício de Baalbek, que é, né, a cidade do Líbano, mas não tem nada a ver. E que novidades são essas? E essas novidades elas vão mudar a vida do próprio protagonista, né, da infância até a vida adulta. Primeira delas, né, a eletricidade. Vocês pensem que era a vida hoje, né? Falta luz, todo mundo, meu Deus, sem luz não tem como nem trabalhar.
E a eletricidade vai substituindo os lampiões a gás, né, paulatinamente, principalmente começa, né, a cidade luz, Paris, então é esse registro com a luz elétrica. Mas o telégrafo muda totalmente. A chegada do automóvel substituindo as carruagens e ainda o telefone, quando começa a se usar o telefone. E as pessoas podem telefonar de uma casa para outra. E aí a visão do primeiro aeroplano. É a primeira vez, assim, algo no céu que não é um pássaro, é um homem que está voando. Isso muda não só as distâncias, mas também o modo de se compreender o lugar do humano e muito interessante também, né, o quanto, né, isso vai afetar depois a Primeira Guerra, que é até onde o romance alcança nas suas histórias. Então, a questão política, a questão da espionagem, da formação desses exércitos nacionais, dessas nações que têm, né, uma discussão da verdade, né, da mentira, a questão patriotismo, né, o patriota já é um exemplo, a construção do patriotismo dessas nações, especialmente no caso ali da França, então quem era germanista ou era simpático à Alemanha, não era patriota, quem era simpático aos judeus, que a princípio seriam este povo sem nação e com todas as nações, né? E hoje a gente tem, né, passado por um momento político bem tenso em relação à Constituição do Estado de Israel, que já era dada, né, e a extermínio dos palestinos. Então, tudo está ali como um germen do que hoje a gente está vivendo, né? Tanto em termos de antissemitismo, quanto em questão de patriotismo dessas nações que hoje se perdem no que o Guattari futuramente vai chamar de capitalismo mundial integrado, né? Então, assim, né, os medos do antipatriotismo, da antirreligião e da própria anarquia, que seria a perda de um governo, são esses elementos que vão se colocar questões éticas a serem colocadas dentro do romance, incluindo, né, as discussões e as oscilações da própria ciência e do próprio saber médico se constituindo nesse momento, a exemplo do uso da cocaína, o uso da morfina, né, e ainda uma discussão psicológica muito interessante, porque o romance tem como grande eixo, entre essas digressões artísticas, entre essas discussões políticas, o amor de pessoas pelo mesmo sexo. Proust em nenhuma linha usa a palavra bissexualidade, mas ao mesmo tempo ele vai falar dos amores sáficos, para falar da amada que gosta de mulheres, né? E um personagem icônico, né? Que é o Barão de Charlos, que é o homossexual, mas que também foi casado e também, né, oscila, porque não há essa palavra homossexualidade, bissexualidade, que foram cunhadas por Krafft e Ebing, né, umas décadas antes, porque elas eram da ciência, e ele está falando num lugar mundano, né? Muitos elementos psicológicos, muita discussão, né, em torno dos ciúmes, todo romance é em torno dos ciúmes, que é essa decepção de amor, que Deleuze vai utilizar para dar conta de uma grande explicação do que é a aprendizagem. E aí, né, aquele duo que se vocês entrarem aqui, já eu devo ter falado em alguma aula, todas as aulas que dão uma base do pensamento nômade de Deleuze a partir de Nietzsche, vão ter que partir de algo que está aqui no Proust e os Signos, que é a substituição da né, amizade, relação, Sofia, saber, conhecimento, filosofia, amizade, para
o amor e para a arte. E aí eu vou ler, porque talvez eu faça um seminário avançado, são 13 capítulos para os signos. Seria muito interessante um seminário, ele está na feição para um seminário avançado, na nossa linha que tem uma base na filosofia da diferença, linha de pesquisa do programa de pós-graduação em educação, né? Talvez um dos últimos seminários, porque aí sempre eu digo que é o último e sempre dou mais um. Bom, não vou falar do Deleuze aqui, estou falando dessa experiência, tudo que tem em busca do tempo perdido, que tem que ter uma certa disciplina, porque ele é um romance cansativo, né? São 7 livros e todos com muitas digressões. Tem partes assim que lembram muito a Bíblia, né? Quando eu li a Bíblia também era muito jovem. Eu fulano é filho de ciclano que faz aquelas árvores genealógicas, tá? E aí eu entendo que não existiria o pensamento de Deleuze se Deleuze não tivesse Proust como um dos precursores. Proust, inclusive, cita o Henri Bergson, que eu acho é considerado o principal precursor do Deleuze. Então, né? O do tradicional da amizade, da filosofia, que ele vai falar no capítulo 3, seu Deleuze, né, que é o aprendizado. Aquele do tradicional, né, vai ser operado por um do bem mais obscuro, que já opera em Nietzsche e que vai operar em todo o pensamento deleuziano, né? Amor e arte. Palavras do Deleuze, então, no capítulo do aprendizado. Um amor medíocre vale mais do que uma grande amizade, porque o amor é rico em signos e se nutre de interpretação silenciosa. Aqui ele ainda não se juntou com o Guattari, ainda não, né, discutiu a significação e a interpretose como um dos grandes males, tá? 1966. Aí, para mim, essa é a máxima tanto do Proust quanto do Deleuze, para esse encontro que nos ajuda a pensar, né? Inclusive, essa ideia deleuziana de que só se pensa a partir de uma grande violência física e emocional. Uma obra de arte vale muito mais do que uma obra filosófica, tá? Por quê? O que está envolvido no signo é mais profundo do que todas as significações explícitas, ou seja, que, né, a Paola falando, explicitadas, explicadas. O que nos violenta, né, grande axioma deleuziano de que só se pensa a partir desta grande violência material, né, o resto é tudo reprodução, não é pensamento. O que nos violenta é mais rico do que todos os frutos da nossa boa vontade ou de nosso trabalho aplicado. Trabalho aplicado, boa vontade, bom senso, recognição, reprodução. O mais importante do que o pensamento é aquilo que faz pensar. Ele citando o próprio Proust na Sombra das Moças em Flor. Então, é interessante pensar que, né, sobre todas as formas de amor, e são as decepções do amor, na teoria deleuziana dos signos, que vão produzir os signos essenciais da arte, que a inteligência só vai alcançar a si própria e atingir verdades abstratas e convencionais que não têm outro valor, além desse possível. Então, é um exercício importante, foi bem cansativo. Eu estava assim, sabe? Mas foi uma sese. Depois, quando termina, no Tempo Redescoberto, que é o último livro, as coisas todas fazem sentido, tudo volta num grande redemoinho. E aí a gente lembra que não pode ter perdido um detalhe desde o primeiro livro, uma teorização, porque tudo entra num grande epílogo,
virtuoso, poético, filosófico, que marca uma obra única, né? Porque ela é disruptiva em termos do próprio romance, da própria criação filosófica e, inclusive, como germe do que veio a se tornar hoje a esquizoanálise e a filosofia da diferença. Para nós tão importante, hoje tão na moda, tão, né, em voga, mas as pessoas falam muito do que está na moda, mas para a gente entender o que é, tem que olhar o que construiu, o que constituiu. Fiz um super resumo, tá? Tem muito o que dizer de tudo isso. Caso Dreyfus, por exemplo, é um curso, cada elemento econômico, político, estético, né? Daí teria que pensar a questão estética, todas as rupturas estéticas seria uma aula. Não sei se eu tenho, sabe, eu tô muito mais no sensível e muito mais ligada pensando na arte do que em fazer um seminário, mas é um livrinho pequeno, né, para os tio signos, que vai pensar uma teoria do signo bem interessante e já escapando do que eles depois vão discutir e dizer, essa significância, essa interpretose, né? E ele aqui já está mostrando o problema de colar o signo ao objeto, né? Aquela fórmula dissocie significante, significado. Então, acho que quem quer realmente, né, estudar Deleuze, filosoficamente, esteticamente, tem que, no mínimo, procurar fazer nem que seja uma leitura que é muito difícil, porque depois tu perde muita coisa. E tem, assim, só de máximas assinaladas seria uma outra aula, porque tem coisas, grandes pérolas, grandes sacadas mesmo, assim, para se. Tá, aqui abriu uma vezes. Olhem essa, para terminar, tá? Que já deve estar chato, que é um pouco cansativo. Muitas vezes que os atos inspirados pelo desejo de mostrar que amamos, de nos fazer amados, de obter favores, não ocupam mais espaço do que os devidos às necessidades humanas de reparar erros relativos à criatura amada, por simples dever moral, como se não mais a amássemos. Isso porque nos lembramos mais tarde do total de tudo que fizemos, no caso por uma mulher. Tá? E percebemos, muitas vezes, que os atos inspirados pelo desejo de mostrar que amamos, de nos fazer amados, de obter favores, não ocupam mais espaço do que os devidos à necessidade humana de reparar os erros relativos à criatura amada, por simples dever moral, como se não mais a amássemos. E aí, na outra página, é humano buscar a dor e logo depois livrar-se dela.